Falando agora um pouco sobre câncer de mama precoce, ou seja, todo câncer precoce é aquele câncer que tem uma alta probabilidade de ser curado. Falando sobre câncer de mama precoce, a gente precisa saber os 3 subgrupos de câncer para saber como nós vamos tratar de maneira ideal. E esses 3 subgrupos são classificados de acordo com parâmetros que vêm de um teste chamado imunistoquímica. Imunistoquímica são colorações especiais feitas tanto na biópsia quanto eventualmente na peça cirúrgica e que pesquisam determinadas proteínas que podem ou não estar presentes em pequena, moderada ou grande quantidade. E quais são esses receptores ou essas proteínas que nós temos que conhecer? A presença ou ausência de receptor de estrógeno, a presença ou ausência de receptor de progesterona e o grau da expressão desses receptores na célula maligna. Além disso, nós temos que conhecer a proteína HER2, se ela está expressa em pequena quantidade, em nenhuma quantidade ou em grande quantidade na superfície da célula. E em algumas situações, quando a gente tem um resultado intermediário, que a gente chama de 2 em 3 cruzes de expressão de HER2, a gente lança a mão de uma técnica adicional chamada FISH para saber se de fato é um HER2 positivo ou se é um HER2 negativo. E quando a gente pega e faz uma tabelinha, a gente pode ver que a gente pode ter receptor hormonal, estrógeno e progesterona positivo, HER2 negativo. A gente pode ter HER2 positivo com ou sem coexpressão do receptor hormonal. E a gente pode ter ausência dessas 3 proteínas, receptor estrógeno, progesterona e HER2, e esses são os chamados tumores triplo negativos, que costumam ser tumores mais agressivos. Então, os 3 subtipos dos quais nós vamos falar ao longo de uma série aqui de pequenas palestras são receptor hormonal positivo e HER2 negativo, isto também é conhecido como doença luminal, HER2 positivo, e isto pode vir ou não acompanhado da expressão de receptor hormonal, mas nestes casos a gente sempre quer abordar, quer alvejar essa proteína chamada HER2, e triplo negativo, nos quais a gente não tem um alvo específico para alvejar com drogas específicas, a gente acaba lançando mão muito mais de quimioterapias gerais ou drogas que tratam tudo aquilo que se divide. E a curabilidade da doença, ela depende deste subtipo, além do estadiamento, do qual nós já vamos falar em outro vídeo.